Alô, amigos! Que beleza! Estamos aqui, canal Tricolaço no ar. Primeiro uma explicação aí para quem está chegando. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia de sempre. Não foi possível fazer o vídeo ao vivo. Depende de uma atualização da página. Então vai ficar para a próxima, mas já temos uma combinação e o vídeo está aqui como sempre está. Essa promessa, pelo menos, a gente tinha que cumprir. Deixa eu colocar aqui a Libertadores. Não, aqui, né? Para ficar bem visível. Junto com meu 10 anos aqui. Aí, muito bem, hein? Que maravilha! Bom, terminou. Supercopa Rei, Supercopa do Brasil. Palmeiras 0, São Paulo 0 nos pênaltis. Palmeiras 3, São Paulo 4. São Paulo levanta a primeira taça do ano. Termina 2023 com uma taça. Começa 2024 com uma taça. É muito importante o que está acontecendo agora. Cara, tô com medo de ficar iludido. Essa é a senha para iludir qualquer um. Acho que está todo mundo iludido com isso aí, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse título do São Paulo também. Bom, primeira coisa, não é um título... Estava dizendo aqui na semana, né? Não é aquela coisa que vai entrar para a história, vai parar tudo, vai parar o país, vai parar a cidade, não vai. Ao mesmo tempo, não é legal perder. Porém, eu gostaria de ressaltar, eu tinha dito aqui, no começo da temporada, quando contratou o Carpini, depois falei no vídeo da segunda-feira. E volto a repetir, para não parecer oportunismo da minha parte. Né? Se o São Paulo não vencesse hoje, nas circunstâncias em que a coisa se desenhou, desde o início do trabalho do Carpini para cá, beleza. O problema seria não ganhar se viesse tudo muito ruim. Porque aí a gente ia ter no jogo de hoje uma espécie de confirmação de que as coisas vão mal. Como o São Paulo venceu, vindo de um histórico recente muito positivo, então a gente pode também dizer que as coisas estão indo bem. Essa é a parte mais interessante disso tudo. E eu acho que tem várias coisas positivas para a gente aproveitar aí. A primeira delas é que daqui para frente, para as coisas maiores do ano, o São Paulo, na minha visão, fica bastante relaxado para poder se preparar. Porque o Campeonato Paulista, a gente sabe, o peso dele é muito menor. O São Paulo não está em débito com o Campeonato Paulista. Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, e claro, não fizer uma campanha ridícula, mas ela não está sendo ridícula, tá tudo bem. Qual é o foco? Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Depois dessa jornada inicial de 5 compromissos, onde o São Paulo quebrou o tabu lá em Itaquera contra o Corinthians, e na sequência ganha um título do Palmeiras, dá para relaxar muito mais em termos de preparação de trabalho. Então, o que o São Paulo imaginou aí para 2024 pode ser traçado com um pouco mais de tranquilidade. E aí eu vou começar a fazer a lista daquilo que eu acho que tem que ser prioridade. Por mais difícil que seja, por mais complicada que pareça, a Libertadores da América não deve ser desprezada. Digo isso porque como o São Paulo não é um timaço, né, ainda é uma equipe que procura ter um elenco melhor, uma condição melhor, a tendência é achar a Libertadores meio impossível. Mas eu acho que você tem que tentar. Né? Você tem que pelo menos tentar. Não adianta não tentar vencer um torneio importante como esse. E aí trabalhar o elenco para isso. Depois penso que tem que ter um olhar voltado sim para o Campeonato Brasileiro. E acho que o São Paulo, resolvendo um ou outro problema físico aqui ou acolá, contratando mais uma ou duas peças só, resolve um problema de elenco para o restante da temporada. Não, talvez nem fosse o caso para contratar, vou explicar algo que envolve o jogo de hoje, mas só para citar o Natan, por exemplo, poderia ter sido vendido para o Bragantino. É um jogador feito para atuar na lateral direita, onde hoje o São Paulo é capenga, porque o Rafinha vai sentir como sentiu hoje. O Igor Vinícius, infelizmente, voltou, mas vai ficar já um tempão parado de novo.
O Moreira, que é o terceiro, entrou bem hoje, mas é um jogador que também tem se machucado muito. Não dá para prever que ele não vá se machucar de novo. Então, vender o Natan foi ruim. E aí você tem que tentar repor um jogador como esse. E tentar ter alguém ali no meio, no ataque, que seja uma sombra, ou pelo menos que complemente as necessidades que existem quando você não tem o Lucas, por exemplo, como foi o caso de hoje. Acho que ainda precisa desse jogador. Não para ele atuar, mas para que ele seja mais um no elenco, para que alguém do elenco, tipo Galopo, por exemplo, possa atuar nessa função. Tá? Então são coisas que vai dar para preparar pensando no brasileiro. E a Copa do Brasil acho que tem que ser um objetivo porque ela está posta. Mas eu acho que, como é um compromisso já resolvido, os olhos do São Paulo tinham que ficar voltados para Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América. Tentar ganhar uma Libertadores agora seria fundamental. Muito bom para o retorno da autoestima do clube. Vamos ver como é que a gente chega lá. Bom, sobre o jogo de hoje. Não foi um jogo bom. Foi um jogo muito ruim. Porque foi muito truncado pelos jogadores, mas foi muito travado pelo árbitro. O Braulio da Silva Machado é uma coisa irritante, né? Porque ele marcou 30 faltas ao longo da partida. Eu arrisco dizer que pelo menos 15 não foram faltas. São safanões, são trancos, são encontrões que tem no jogo que não é falta, cara. E é de lado a lado isso, tá? É de lado a lado. Ele encheu o Palmeiras de cartão amarelo no primeiro tempo, não sei se precisava. Deu pouco para o São Paulo, mas também o que deu também não sei se precisava. O único cartão amarelo que eu daria para um jogador do São Paulo efetivamente seria o do xingamento ao bandeira do Pablo Maia. O restante, todos eles são discutíveis, até o do Luciano, no começo da partida, mas é o árbitro que quer aparecer mais do que o jogo. Aí ele atrapalha o jogo. Aí, junto disso, você tem começo da temporada, times ainda se preparando, um pouco de receio porque é o rival, você não quer perder, aí tem o caldo para acontecer um jogo muito ruim. Mas, dentro desse jogo, apesar dele fechar um ciclo positivo de início de temporada, foi o jogo do São Paulo que mais me preocupou. Porque não ter o Lucas prejudicou muito o desempenho do time. E a escolha do Carpini pelo Nicão não deu certo. A escolha em si não é errada se a gente pegar o que o Nicão fez nos outros jogos, mas o aproveitamento por parte do Nicão não aconteceu. O Carpini percebeu, fez a troca no intervalo, fez a troca correta na minha visão, porque colocou o Michel Araújo por ali, porque ali você tinha, se fosse para emular o Lucas, você tem o Wellington, que desce também, faz par com o Lucas dá o combate, apesar dele não ser tão combativo assim, mas é o cara que fecha a passagem quando está ali, e o Wellington pode ficar mais tranquilo na função defensiva. Sem o Lucas ali era o Nicão, que é forte, daria para fazer, só que o Nicão chegava atrasado em praticamente todas as jogadas que se iniciavam por ali, aí ele abriu o corredor para o jogador do Palmeiras passar. Nesse sentido, colocar o Michel Araújo foi bom, porque o Michel Araújo é criativo, ao mesmo tempo marca bem, porém, deu errado, porque logo depois o Carpini tirou o Wellington. E aí ele voltou a abrir o corredor do lado direito do Palmeiras, e pior, como o Wellington não é lateral, como o Michel Araújo não é lateral de ofício, ele tem mais dificuldade para cobrir o setor. E ele não tinha ninguém definido especificamente para cobrir a saída lá do lado direito da defesa do Palmeiras para o ataque. Então, com isso, o Mike desfilou no segundo tempo, quase fez um golaço que o Galopo salvou, lance de craque ali, dele e de quem salvou. Foi o Galopo que salvou? E depois ele tirou o Luciano, que eu não tiraria. O Luciano em jogo assim não pode sair, em algum momento ele vai resolver. Ele é muito São Paulo, ele é muito decisão. Mas ele entendeu que era hora de tirar o Luciano para ter o Galopo. Eu acho que daria para ter o Galopo sem tirar o Luciano. Poderia optar por tirando o Alisson, deixar o Galopo e tornar o time um pouco mais ofensivo. Ele quis se resguardar ainda. Né? O Moreira entrou porque essa parte é preocupante. O Moreira entrou porque o Rafinha pede para sair
e o Eric entrou porque o Wellington Rato pede para sair. Na verdade, entrou o Ferreirinha ali, né? O Eric já tinha entrado antes. Isso é preocupante, hein? É sinal que os caras sentiram demais o ritmo. O Rato, por exemplo, que vem jogando praticamente todas inteiras, vai ter que ter um descanso e provavelmente vai ser agora. Aí eu acho que ele isolou sem o Luciano ainda mais o Caleri lá na frente. E isso só foi ser consertado já depois dos 30 minutos com a presença do Eric e do Ferreira no time. Os dois ao mesmo tempo. Porque você tinha jogadores para fazer pressão. Ainda assim, o Palmeiras se encontrava muita liberdade quando passava por ali. Né? O que ajudou o São Paulo foi, sem dúvida nenhuma, algumas intervenções da defesa espetaculares, como essa na hora do chute do Mike, a defesa do primeiro tempo do Rafael e a postura de alguns jogadores. O Arboleda fez uma partida espetacular na sua função de zagueiro ali. Não fosse isso, o Palmeiras teria vencido o jogo, porque criou chances de gol mais reais que aquelas criadas pelo São Paulo. E do lado do São Paulo, o Caleri não pode perder o gol que perdeu. Mas não pô, além dele estar sozinho, a bola volta para ele numa condição ainda mais sem ninguém ali, e ele chuta em cima do Everton. Mas os deuses talvez estivessem sorrindo para o São Paulo. Acabou 0-0, foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis a gente teve a definição de quem foi o melhor jogador da partida. Foi o Rafael. Rafael fez uma defesa monstruosa no primeiro tempo, outra defesa importante no segundo tempo e defendeu 2 pênaltis. Esse cara foi o melhor em campo. Entrega a taça para ele, o troféu de melhor em campo, agradece por tudo e vamos embora festejar. Né? Nos pênaltis é loteria, não dá para você avaliar exatamente o que cada um fez. O São Paulo teve competência de bater e fazer os gols. E o Rafael, muita competência de fazer 2 defesas nos pênaltis. Sobre torcida, muito legal ver 2 torcidas no estádio. Agora, eu sempre sou muito reticente para falar desse tema, porque eu acho que as pessoas sonham, e hoje deu para a gente ver, com um mundo encantado que não existe mais. Então, esse mundo encantado não existe mais por problemas de violência, que até onde o jogo foi, me parece que as coisas foram bem controladas pela Polícia de Minas Gerais, e aí parabéns à Polícia de Minas Gerais. Mas, por exemplo, um jogo com 2 torcidas meio a meio, você tem que criar aquele buraco no meio do estádio, que é uma coisa horrorosa, com um tapume de metal, sabe? Não dá, não entra na minha cabeça. Né? E só foi possível fazer um jogo com 2 torcidas quase dividindo o estádio, porque foi num estádio neutro. Hoje, você tem as cotas de camarote, de sócio-torcedor, que você não pode abrir mão para entregar metade delas para outra torcida. Eu ficaria puto. O que eu acho que não pode é o jogo não ter torcida rival nenhuma. Então, por exemplo, vai jogar São Paulo e Palmeiras no Morumbi, eu acho que tem que voltar o cantão lá. Sabe, a curva? Tem que voltar. Tem que voltar, tem que dar segurança para a torcida do Palmeiras, para a torcida do Corinthians irem até lá. Quer abrir um pouquinho mais o cantão? Beleza. Né? Mas meio a meio não existe, não tem mais condição de fazer isso. Porque você rouba metade do estádio que está comprometido com o torcedor que está indo no jogo. Não é espaço ocioso. E ao mesmo tempo, tem essa questão de que se você fizer o meio a meio, ele não vai ser meio a meio de verdade, né? É meio a meio com um buracão no meio, aquele estádio horroroso. Ai, mas tem 2 torcidas. Ah, tem 2 torcidas porque você forçou uma barra. Com o cantão, você também tem 2 torcidas. Eu acho que não pode ter esse negócio de não ter torcida nenhuma. Aí é conversa mole. É uma tradição brasileira, antiga e tal. Só que, assim como tudo passa, ela foi vencida pela própria violência. E assim, depois a configuração dos estádios mudou. E eu, particularmente, acho bastante injusto você quebrar um estádio com os lugares que já estão garantidos para colocar torcida adversária. Não gosto da ideia. Mas acho que tem que ter o cantão. Cantão tem na Europa, tem na Inglaterra, tem na Espanha, tem na Itália. Não tem meio a meio. Estados Unidos, nos jogos lá dos esportes deles, é torcida da casa que vai no jogo. Não tem problema nenhum. Mas tudo bem, quem quer curtir, curte. É bonito, o estádio fica vivo. Né?
Mas não acho que essa seja a cachorrada latindo, uma questão fundamental. É só uma questão. Só uma questão. Fundamental não é, mas é uma questão. E para fechar, Rames Rodrigues de novo. Ele sempre vem por último. Cara, é o seguinte. A diretoria do São Paulo precisa falar sobre o Rames Rodrigues. Senão vai ficar parecendo o maior case de omissão da história dessa diretoria. A diretoria está com medo de falar por quê? Ela não paga o salário do Rames? Porém, o Rames também não reclamou de salário. A diretoria não quer falar por quê? Porque ela não quer admitir que o Rames foi um mau negócio. A diretoria não quer falar porque ela entende que o Rames é um bom negócio, mas que falar agora pode causar rusga com a torcida porque o cara não está jogando. De qualquer maneira, a diretoria do São Paulo precisa falar. Porque hoje acho que foi a gota d'água, né? E eu nem vou xingar o jogador. Ele não ia jogar, ele não estava listado, ele poderia ir para Belo Horizonte para participar do grupo. Não quis ir, é um direito que ele tem. Antes que alguém cobre, ele não está no São Paulo há 10 anos para se sentir São Paulino. Ele não quis ir. É lamentável, eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de prazer e acompanhar a equipe. Cara, talvez lá na frente ele sinta isso, hoje ele não sentiu. Né? Ele gostaria de ser aproveitado. O Carpini tem que dizer por que não o aproveitou. Ainda é o bendito teste de carga, que é a palavra que ele vive falando lá. Então, ok, vamos esperar o teste de carga terminar. Só o Carpini tem falado sobre o Rames Rodrigues, inclusive. Só o Carpini. E ele nunca fala o Rames está descartado. E o Rames Rodrigues, nas suas postagens em rede social, em entrevistas, e seus empresários nunca disseram que ele vai sair do São Paulo. Então quem tem que falar é a diretoria do São Paulo. Para dizer por que isso acontece. Por que ele ainda não passou nos testes de carga? Por que ele não foi acompanhar a delegação? Por que o Rames Rodrigues continua no São Paulo? Essa é a resposta a diretoria tem que dar. Precisa dar para evitar especulação. Para evitar esse negócio de manda embora. Não é assim, o cara tem uma multa, cara. Quem que vai buscar o Rames? É complicado. Eu disse aqui da outra vez. O São Paulo não pode entrar para a história como o clube que abrigou o Rames Rodrigues, uma das maiores estrelas do futebol mundial, para ele não jogar. Então, se ele não tem condição de jogo, a diretoria tem que dizer: nós contratamos, nos enganamos, mas ele vai continuar até readquirir sua forma. Pelo menos isso precisa ser dito. Pelo menos isso. É isso, gente. Feliz, mais uma taça tricolor. Vamos comemorar. 2024 é longo pra caramba. Ainda tem muita coisa, muita conversa pra gente ter aqui, muito papo pra gente bater também. Valeu, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Aquele abraço.